Pois é, e o senhor se notabilizou muito ali da proximidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Durante todo o processo, durante a campanha, eu pude ver que ele tem um carinho enorme pelo senhor, né? Gosta muito, fica, vem cá, Hélio e tal, toda hora chamando o senhor. Como é que começou essa proximidade com o Bolsonaro? O senhor era contemporâneo de quartel? Não, quando eu cheguei em 93, no batalhão de polícia do Exército, o Bolsonaro já era deputado. Mas desde aquela época, a década de 90, a gente já tem um vínculo de amizade, de conhecimento. Eu e solenidade militar no Rio de Janeiro, e de lá para cá essa amizade fortaleceu cada vez mais. Então, vai aí décadas de amizade, relacionamento. Não falo que é um amigo, eu falo que é um irmão, que a vida me deu. Quando ele era presidente da República, o senhor sempre estava lá no Palácio, a gente se encontrava por lá, né? Sempre. E hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. O senhor foi recentemente Tive lá com ele, sim, né? tive dia 21, terça-feira. Conversamos bastante. Ele não soluçou. Aquele cidadão que continua amando o Brasil, tem muito carinho e está lá preso injustamente por um crime que não cometeu. Ele não estava no Brasil quando aconteceu tudo isso. Ele estava nos Estados Unidos, mas condenado sem ter cometido um crime, por incrível que pareça. Ele está tranquilo, tá? Eu achei que ele não soluçou, conversamos sobre várias coisas, eu achei que, claro... Lembrou tempos antigos? Lembrei os tempos antigos, não tem como você falar de um cidadão que injustamente está preso, sem ter cometido um crime, uma tornozeleira. Um cidadão que não pôde fazer a festa de 15 anos, ele não conseguiu fazer a festa de 15 anos da sua filha. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos, junto com os netos e a esposa. Os irmãos não estão podendo visitar o Bolsonaro. Então, assim, tudo isso afeta. Mas, mesmo assim, ele tem um modo particular de resiliência. E acredita muito em Deus. Então, eu também acredito que ele vai voltar. Então, foi um papo bem ameno, bem tranquilo. Como é que tá a rotina dele? Acorda? É porque eu cheguei, ele estava me esperando na visita, então não tem como saber. Dentro de casa, ele falou rotina. Assim, não conversamos bem sobre rotina, não. Falamos sobre o Brasil, falamos sobre nossas épocas, que pudesse descontraí-lo. E eu acho que eu consegui, porque ele não soluçou, ele conversou bastante, é um conselheiro. Muita gente que diz ali que o senhor é muito próximo dele, é uma sombra do Bolsonaro. Isso incomoda o senhor? Não incomoda não, pelo contrário. Eu sei até orgulhoso quando o pessoal fala fiel escudeiro, o segurança do Bolsonaro, sombra do Bolsonaro, Hélio Bolsonaro. Para mim é uma satisfação quando te compara com uma pessoa que fez o bem pelo Brasil. O senhor até colocou o nome, né? Isso, Hélio Bolsonaro. Aí a Justiça Eleitoral exigiu a retirada, não é isso? A Justiça Eleitoral, no entendimento dela, não podia colocar Hélio Bolsonaro, mesmo com uma autorização do Bolsonaro. Ele pode usar meu nome, mesmo assim a Justiça entendeu que não deveria usar. Isso. Mas o senhor é bem conhecido como Hélio Lopes, né? Hélio Lopes, Hélio Negão, muita gente me chama também de Hélio Bolsonaro, fiel escudeiro do Bolsonaro. Uhum. Deputado, como é que o senhor está vendo esse grupo? O senhor participou ali do grupo mais próximo do ex-presidente. Como é que está esse grupo? Pode se dividir agora nas eleições? Eu acho que não. Eu acho que é até bom, uma pergunta muito boa, assim, pertinente, até para poder falar que o Bolsonaro, ele continua firme com seus propósitos. E aproveitar para falar para o pessoal, só quem pode falar pelo Bolsonaro é a família, que é esposa, filhos. Então, quando conversa com a esposa e com os filhos, continuam unidos. Não vejo separação, não vejo não. Eu acho que a direita que está meio, né, fracionada entre governadores candidatos, o grupo do ex-presidente. Eu me considero o grupo do ex-presidente, né? Eu considero, por estar década com eles, unido. Então, eu não consigo enxergar essa separação. É o que eu falo sempre para as pessoas, que aqueles que defendem Deus, pátria, família e liberdade continuam unidos. Uhum. O PL, ele tem ali uma parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem também, né, um grupo ali, raiz do PL, aliados antigos do Valdemar. Como é que é essa convivência do senhor com esses deputados mais antigos?
Eu vivo bem, porque Brasília é um aprendizado, né? Então, eu aprendo com todos, já levo para a política aqueles princípios que eu aprendi com a minha mãe, aqueles princípios que eu aprendi na carreira militar e aqueles princípios que eu aprendi com o Jaime Serra Bolsonaro. Então, com esses ensinamentos, a gente vai convivendo com qualquer tipo de pessoa, inclusive com os parlamentares do PL, que, assim, hoje somos uma família, né? O PL. Então, estamos convivendo. Como família, um pensa de um jeito, um pensa do outro, mas o importante é o bem do Brasil. Há ali uma previsão muito otimista de dominar o Senado Federal. Falam ali perto de 40 dos 81 senadores, né? Você acredita nisso mesmo? Vai? Totalmente. Totalmente. Jaime Serra Bolsonaro falava, ó, me dê 50% da Câmara, 50% do Senado para poder aprovar projetos bons para o Brasil. Porque o Brasil hoje está um caos, né? Está numa situação lamentável. O empresário não tem segurança jurídica para poder investir, a segurança pública está aí, isso que nós estamos vendo, não tem uma política para pressionar os traficantes. Então, eu acho que a gente vai conseguir mudar muita coisa tendo 50% do Senado. E eu acredito que até mais de 50% nós vamos conseguir. Ultimamente, eu disse que a direita está dividida. Na verdade, é que existem várias expectativas do mesmo grupo, né? São os governadores que não podem ser reeleitos e que são candidatos. Exemplo do Ronaldo Caiado, que é do grupo de direita, né? O Ratinho Júnior, que também é do grupo. O Zema, de Minas Gerais. O Eduardo Leite, que está bem entrando aí. E, principalmente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Houve um momento em que o Tarcísio de Freitas elaborou meios ali de ser o candidato à presidência da República, com apoio da classe empresarial e de partidos importantes. Houve um fechamento de vários partidos com o Tarcísio de Freitas. Mas a impressão que eu fiquei é que houve ali um freio do seu grupo, né, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo, olha, espera aí, quem é o candidato à presidência? É o Bolsonaro. É por aí? Foi assim? Não foi nem freio, é porque o nosso candidato, o candidato da direita, quem representa a direita, no meu caso, eu acredito fielmente, Jaime Serra Bolsonaro, que defendendo os nossos valores, e materializou tudo aquilo que a população de bem acredita. Então, Jaime Serra Bolsonaro é o candidato, respeitando os outros governadores, mas para presidente, Jaime Serra Bolsonaro. Pois é, mas ele está inelegível, né? Tem 2 processos já concluídos no TSE em que ele está inelegível. E mais uma condenação no Supremo. Então, ficou uma candidatura meio assim, impossível. Maria, eu como cristão evangélico... Você não vai dizer que impossível é Deus pecar, não, né? eu como cristão evangélico, eu confio e acredito que vamos reverter esse quadro. É só pegar como base a decisão do Fux. O Fux foi a decisão que colocou às claras que o Bolsonaro não era para ter sido julgado ali pelo STF, ali na primeira turma, e que a condenação foi uma condenação injusta. Então, baseado nisso, a gente tem que dar tempo ao tempo. Mas, de qualquer maneira, ele continuaria inelegível mesmo se houver uma reversão da decisão do Supremo, né? Depois que eu vi o que aconteceu nesse Brasil, o Lula cometeu um crime, condenado 1, 2 instâncias, com prova, vamos dizer assim, material, fizeram ali um malabarismo jurídico, pegaram a filigrama e falaram que não era para ser julgado no Paraná, era aqui, então voltou tudo que julgou ele voltou para outra instância para que ele fosse candidato. O Bolsonaro que não cometeu crime, e essa punição que colocaram da Justiça Eleitoral compete ao presidente, não é crime o presidente reunir com embaixadores, o presidente Bolsonaro ele não reuniu com o traficante no Alemão, não reuniu com o traficante na Maré, o presidente ele não recebeu a rainha do tráfico aqui em Brasília, ele está sendo condenado por um crime que não cometeu. Então, por isso que eu acredito que até lá nós vamos conseguir, sim, de maneira que Bolsonaro seja elegível,
para poder ser o presidente do Brasil.